Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender meu amor por mim e assim amar-te mais com o fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender meu amor por mim e assim amar-te mais com o fluir de um coração rendido a ti. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Eu quero saudá-los com o versículo 8 do capítulo 5 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos coríntios, porque eles estavam se deixando levar novamente pelos costumes antigos, pelas coisas erradas, imoralidades, mentira, orgulho, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E ele chama as pessoas à responsabilidade e diz: não vamos deixar que esse tipo de fermento tome conta da nossa vida, mas vamos deixar que o fermento da palavra de Deus cresça dentro de nós. Com essa palavra eu saúdo a todos e nós queremos iniciar o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, queremos te bendizer e te louvar pela tua palavra. Palavra esta que é como um fermento que, colocada na massa, vai crescendo, vai transformando, vai transbordando para se tornar algo especial, saboroso e bom na nossa vida. Nos perdoe, Senhor, por deixarmos que o mau fermento daquilo que não é da tua vontade cresça em nós. E ajuda-nos, Senhor, a nos despojarmos disso, a não permitirmos que aquilo que é contrário ao teu evangelho cresça em nós. Nos perdoe, nos dê sabedoria e nos abençoe com o teu Espírito Santo, para que tenhamos entendimento da tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto de Marcos, que se encontra no capítulo 8, versículos 14 ao 21. Jesus diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000,
Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Queridos irmãos, nós sabemos para que serve o fermento. Eu trouxe aqui um fermento bem conhecido de todos nós, e assim como outras marcas, a gente acaba deixando de falar o nome do fermento, ou fermento, a gente simplesmente pede, compra um Royal lá para mim, um fermento de fazer bolo, de fazer pão e outras coisas, de fazer massa. Qual é a finalidade disso aqui? Dar volume à massa, a um corpo, a uma determinada massa. A quantidade mínima de um fermento dá volume muitas vezes maior àquela massa a qual ele é acrescentado. E é mais fácil nós pensarmos no pão, no pão nosso de cada dia, pão que nós comemos a cada dia. Ele não cresce se não for colocado um pouco de fermento na massa. O fermento ele é muito mencionado na Bíblia, mas na maioria das vezes de forma negativa. Ele é comparado ao mal dentro de uma pessoa que vai arruinando, que vai prejudicando a pessoa, mesmo que não pareça nada sério, mesmo que pareça uma coisa pequena. É como um hábito de falar pequenas mentiras. Uma mentirinha, não faz mal a ninguém. É um mau impulso que vai crescendo, toma forma a tal ponto que a pessoa nem percebe a enrascada em que ela está se metendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Em 1 Coríntios, o contexto é muito parecido com o de hoje, do texto que nós acabamos de ler. Ele diz o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, os hábitos antigos da nossa vida sem Cristo, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Jesus Cristo usa mais uma metáfora para ensinar os seus discípulos. Ele faz uma comparação com o pensamento dos fariseus e de Herodes, que era o governante daquela época. Jesus afirma que o pensamento dos fariseus e do Herodes era como um fermento. Mas os discípulos não entenderam nada do que Jesus estava dizendo, que era apenas uma comparação. Os discípulos achavam que Jesus estava fazendo uma crítica a eles, porque eles não tinham pão para se alimentar, para comer. E isso causou um certo burburinho no meio do grupo, uma pequena discussão. E Jesus, percebendo essa discussão entre os discípulos, os advertiu dizendo: por que vocês estão discutindo? Vocês não entendem? Não compreendem? Estão com o coração endurecido? Têm olhos e ouvidos, mas não veem, não ouvem? Lembram que eu multipliquei os pães? Quantos cestos sobraram da primeira vez e da segunda? 12 e 7. E em seguida Jesus lhe disse: e nem assim vocês entenderam? A menção de Cristo sobre os milagres da multiplicação dos pães é fundamental aqui, para a compreensão do que estava acontecendo. Com esse milagre, o Senhor quis mostrar aos discípulos algo que só tinha acontecido uma vez na história, lá no passado, do povo de Israel.
Deus fez chover pão do céu para alimentar o seu povo quando eles saíam do Egito e vagavam pelo deserto. Depois, muito tempo depois, José foi usado por Deus para dar pão para as pessoas, inclusive aos egípcios, através da sabedoria e da administração dos recursos que eles tinham. Mas agora era diferente. O pão de Deus estava diante dos discípulos em pessoa, em carne e osso. Além disso, os discípulos não viram os milagres da multiplicação dos pães, que em si já era algo extraordinário. Eles viram muitos outros sinais, milagres, poder, mas ainda não conseguiam entender o significado disso. Estavam com muita dificuldade por causa dos seus costumes, das suas tradições, das expectativas pessoais. Usando a figura do fermento, Jesus estava dizendo a eles: cuidem com a influência, com a má influência dos fariseus e de Herodes. Porque esses fariseus e Herodes não aceitavam, não reconheciam Jesus Cristo como Filho de Deus. No entanto, Jesus vivia fazendo esses sinais, mas nunca era o suficiente para eles. Eles viviam pedindo mais e mais sinais. Os fariseus até afirmavam que criam em Deus, eram zelosos com a palavra de Deus, mas não deixavam que essa palavra os guiasse até Jesus Cristo. Estavam cegos e surdos. E nesse contexto, o maior perigo que os discípulos enfrentavam não vinha de fora. Não era de pessoas que não temiam a Deus, que não acreditavam em Deus, mas sim de pessoas que se diziam amar a Deus e sua palavra. Essas pessoas estavam dispostas a seguirem apenas a sua própria religião, aquilo que lhes convinha. Os adversários de Cristo ficavam pondo em dúvida a sua verdadeira identidade, e por isso eles queriam minar, prejudicar o entendimento daqueles que estavam seguindo a Cristo. Os fariseus e o próprio Herodes não aceitavam, não entendiam que Cristo era o Messias prometido. E agora, por essa conversa entre os discípulos, nós percebemos que eles também tinham dificuldade com isso. Eles já tinham presenciado não só a multiplicação dos pães, mas muitos outros milagres de perto, neles mesmos. Será que estavam com o coração endurecido? Os discípulos se lembraram que não tinham pão, mas o pão da vida estava ali do lado deles. Não estavam percebendo que ao lado deles andava o Senhor e Criador de todas as coisas. Como mencionei antes, suas tradições, costumes e desejos também atrapalhavam a sua compreensão do Evangelho. Naquele momento, os discípulos estavam focados, atentos apenas às suas necessidades imediatas. Não conseguiam olhar para Cristo e ver que algo muito maior do que eles imaginavam estava ali com eles. Facilmente, queridos irmãos, isso acontece conosco. Focamos nas nossas necessidades diárias, nos esquecemos de recorrer ao Senhor, que é o verdadeiro pão da vida, aquele em quem temos a verdadeira satisfação dos mais profundos anseios diante das lidas diárias, das nossas correrias, das necessidades urgentes. Nós nos esquecemos de olhar para Cristo e de clamar por Ele.
nos esquecemos de que Ele nos garante o que é necessário. E além disso, deixamos que algum fermento estrague a massa. Ou seja, deixamos que pequenas coisas, ideias, costumes, ideologias nos afastem do Senhor. Tomem conta do nosso ser. Irmãos, não nos enganemos. Assim como o diabo usava os fariseus, alguns governantes e todas as outras religiões, as divisões religiosas dos fariseus, ele continua jogando fermento estragado em nosso meio. Ele quer fazer confusão na nossa mente, com o objetivo de que nós tiremos os olhos de Cristo, de que nos esqueçamos de seus feitos, de suas promessas. O que poderiam ser isso? Pequenas coisas, pequenos atritos, às vezes entre nós, na nossa comunidade, na nossa vida pessoal, que crescem, que tomam forma, que tomam corpo e nos fazem a pensar: é melhor eu não estar lá, é melhor eu me afastar. Ideologias, pensamentos do nosso tempo. Mas Deus é tão bom, Deus é só amor. E a gente se esquece de que Deus também é justo. Mas eu posso viver assim mesmo, Deus vai me perdoar. É isso que a palavra de Deus diz? Queridos, é muito fácil nos deixarmos levar pelos nossos próprios interesses, pelos desejos do nosso coração. E aí vem essas coisinhas de fora, esse fermento de fora, e fazem: é isso mesmo, faça isso. Seja feliz, como nós já falamos em outro momento, em outro culto. Deus é bom, Ele vai entender. E isso vai crescendo, vai tomando forma em nossa vida e nos afasta, e estraga e azeda tudo aquilo de bom que Deus tem planejado para a nossa vida. Qual é a maneira de nos livrarmos disso? Desses mau fermento? É buscando orientação na palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro fermento. A palavra de Deus é o verdadeiro fermento. E à medida que nós vamos lendo essa palavra e abrindo o nosso coração para ela, e nos sujeitando a essa palavra, esse fermento vai tomando corpo, vai tomando vida e vai fazendo uma massa bonita em nós, a ponto de quem está de fora perceba e se achegue e seja contaminado por esse fermento, que vai produzir algo especial. É conhecendo a palavra e deixando o coração aberto para ela, para ser transformado, para ser restaurado. Pensemos nisso, queridos irmãos, e não deixemos que um mau fermento tome conta do nosso ser, mas coloquemos desse fermento em nossa vida, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, que esse fermento nos guie. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é o bom fermento, que transforma,
que restaura, que revigora o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a termos prazer na Tua palavra e que essa Tua palavra realmente nos cure, nos restaure, nos liberte dos nossos maus costumes, maus tradições e comportamentos. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti e a passarmos adiante esse bom fermento, que é o Teu Evangelho, que é Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Lembramos de forma especial da Rosália, da Cristiane, da minha tia Elisângela, da Iraci, também do seu Sadi. Que a Tua bondosa mão esteja sobre eles, Pai, curando e restabelecendo. Seu Evelino. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão abatidas, entristecidas, dê ânimo, dá com que eles se lembrem da Tua palavra para que tenham paz e tenham alegria em suas vidas. Continue guardando e protegendo nossas comunidades, nossa igreja, que o bom fermento cresça dentro da Tua igreja, baseado apenas na Tua palavra, naquilo que vem do Teu coração para nós. Te agradecemos e oramos por tudo em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Clamamos também pela guerra que está na Ucrânia. Pai, tenhas misericórdia daquelas pessoas, dá com que isso cesse logo de uma vez, que haja paz naquela região. Tudo isso nós clamamos a Ti, e aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo esteja sobre ti, que Ele te guarde, que Ele te abençoe e que Ele faça fermentar em teu coração a Sua palavra. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Jesus.